Olá, meu nome é Bruna Veiga, eu sou criadora do Método Olhe de Feng Shui e mentora de mais de 6.000 alunos espalhados por mais de 13 países. Essa mini aula aqui é uma preparação para a Imersão Feng Shui, que é o maior evento de Feng Shui do Brasil, o evento que você se inscreveu para aprender o passo a passo para você harmonizar a tua casa e atrair saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar, mesmo que você não saiba nada ou saiba muito pouquinho ainda sobre Feng Shui. Isso mesmo, você vai descobrir como que você consegue trazer equilíbrio financeiro, saúde, paz e união para a tua família, independente do tipo de casa que vocês moram. Só que, para você chegar mais aquecida, preparada nas aulas do evento, eu preciso tirar da tua cabeça 4 mitos que impedem as pessoas de conseguirem harmonizar as suas casas. Além de eliminar esses mitos, você vai também descobrir aqui nessa mini aula como ganhar um kit de harmonização com cristal, sino de ventos e baguá da nossa imersão, que vai rolar nesses próximos dias. Agora, eu preciso de toda a tua atenção aqui para a gente quebrar de uma vez por todas esses mitos e depois a gente vai falar do como você pode ganhar o kit, tá bom? Bora lá eliminar esses mitos de uma vez por todas? Só não pula esse vídeo, porque se você não assistir ele até o final, você não vai descobrir como ganhar o kit, beleza? Então, bora lá! Mito 1. Fulana consegue harmonizar a casa, mas eu não consigo. Gente, presta atenção. A Bruna que aqui vos fala, antes de começar a harmonizar a casa dela, não entendia nada de energia, não tinha ligação nenhuma com a casa, não fazia nem ideia do que era o Feng Shui. Para você ter uma ideia, eu achava que o Feng Shui era uma matéria do curso de arquitetura. Nunca achei que eu sozinha seria capaz de aplicar isso na minha casa. Eu achei que se eu quisesse harmonizar minha casa um dia, eu ia ter que contratar alguém, igual a gente contrata um designer, uma arquiteta, né? Só que uma das minhas maiores dificuldades lá no começo era justamente a questão financeira. Então eu não tinha condições de contratar uma consultoria para harmonizar minha casa. Só que eu estava no fundo do poço. Eu estava enfrentando uma separação, ganhando peso, lidando com crise de ansiedade, problemas financeiros, morando de favor na casa dos outros e sem um propósito de vida. Então eu sabia que eu precisava mudar. E o Feng Shui acabou sendo a minha última esperança naquele momento de realmente conseguir mudar minha vida. E eu consegui. Bruna, mas é fácil para você, né? Eu sei que parece muito fácil eu sentar aqui e vir te contar como que eu transformei a minha vida através do Feng Shui. Mas a questão não é sobre mim. Como eu falei no começo do vídeo, depois de harmonizar a minha casa, mudar a minha vida, eu criei um método de Feng Shui e hoje eu tenho mais de 6.000 alunos espalhados em mais de 13 países pelo mundo, que também estão levando saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar para a casa deles. Então isso quer dizer que quando outras milhares de pessoas de diferentes idades, diferentes classes sociais, diferentes lugares do mundo, diferentes níveis de escolaridade, diferentes tipos de casa, também conseguiram ter os resultados que eu tive com a harmonização na minha casa, parar de tomar remédio, ter equilíbrio financeiro, estabilidade emocional, unir as suas famílias, ter mais ânimo, mais disposição, dormir, acordar melhor. Isso quer dizer que não funciona só para Bruna ou não é para poucas pessoas. Então a verdade é que não existe isso de a fulana consegue, mas eu não. Se você tiver um método, se você tiver um passo a passo, você também vai conseguir. Assim como eu consegui e todos os meus alunos que quiseram e que se empenharam, que fizeram acontecer, conseguiram também levar saúde, prosperidade e harmonia para casa deles. Então o primeiro mito é: fulana consegue, mas eu não consigo. Mito: você também consegue. Vamos lá, continuando. Mito 2. Tá tudo errado na minha casa, tem muita coisa para fazer, eu não vou dar conta, aquele famoso minha casa não tem jeito, Bruna. Gente, no começo, eu também pensava isso. Do pouco que eu comecei a estudar sobre o assunto, eu já descobri que a minha cama estava na posição errada, meu fogão, meu sofá, o formato do meu quarto, um monte de viga na minha casa e sem falar ainda da falta de manutenção na minha casa. Tinha vazamento, tinha mofo, lâmpada queimada, torneira emperrada, tudo que tinha direito de estar errado tinha. Só que presta atenção. Quando eu descobri isso que eu vou te explicar aqui, tudo mudou e aí sim que eu vi que eu daria conta de harmonizar minha casa. A questão é que a gente não precisa corrigir tudo que a gente encontra de errado na nossa casa. Vou te explicar por que a gente não precisa corrigir tudo, tá?
A energia, ela não cria nada de ruim na nossa casa. Ela intensifica aquilo que você já tem probabilidade a ter. Vou te dar um exemplo bem simples aqui para você entender, tá? Comentei com você que tinha um monte de vigas na minha casa, certo? E a questão é que, quando a gente passa muito tempo debaixo de uma viga, por ela ser uma parte estrutural da nossa casa que está segurando o segundo andar ou o telhado da casa, ela tem muita opressão. E aí quem fica debaixo dessa viga pode sentir muita opressão, gerando dores. E o que acontece? Eu sou uma pessoa que muito dificilmente tenho dor de cabeça. É muito raro eu ter dor de cabeça. Por outro lado, a Bárbara, que na época era minha namorada, hoje é minha noiva, ela morava lá naquela mesma casa comigo, só que ela é uma pessoa muito sensível, qualquer coisinha já dá dor de cabeça nela. E aí, quando a gente morava lá na casa dela, antes de harmonizar a casa, ela tinha enxaquecas horríveis, ela já tinha ido no médico, no neurologista, até no oculista ela foi para ver se não era alguma coisa na vista que estava forçando e dando dor de cabeça. Só que nenhum médico descobria nada, fazia exame e não tinha nada. Só que ela estava tomando remédio de tarja preta, porque todo dia ela acordava com dor. Por outro lado, eu, que morava na mesma casa, não sentia dor de cabeça. Justamente porque aquelas vigas intensificavam o que a pessoa tem probabilidade a ter. Então, a Bárbara tinha probabilidade a ter dor de cabeça. E vivendo numa casa cheia de vigas, isso intensificava num nível que ela estava tomando remédio de tarja preta. Por outro lado, eu não tinha probabilidade nenhuma de ter dor de cabeça. Então, mesmo eu vivendo debaixo das mesmas vigas, não sentia essas dores. Agora, por outro lado, eu, com 20 anos, estava lá fazendo fisioterapia para dor nas costas. Porque as mesmas vigas, elas intensificavam a minha probabilidade de sentir dor nas costas. Então, ao saber disso, você não precisa olhar para a tua casa e se desesperar, achando que você vai gastar muito dinheiro ou que você não vai dar conta de harmonizar a tua casa. Você vai olhar para isso e você vai entender que você precisa observar quais são as situações que estão intensificando os problemas que a tua família tem tendência a ter. E aí, sabendo disso, você vai conseguir economizar muito dinheiro na tua harmonização e ter muito mais resultado e mais rápido, porque você vai direto ao ponto. Inclusive, por isso que para as minhas alunas eu dou checklists como esses que eu vou colocar na tela aqui para você, para elas conseguirem enxergar tudo que tem de errado na casa delas. Mas, principalmente, para elas conseguirem priorizar o que de fato elas precisam corrigir e o que elas não precisam se preocupar, não precisa corrigir. Elas ganham um checklist para cada cômodo da casa delas. E além dos checklists, elas recebem uma planilha de organização das correções, para elas saberem priorizar por onde começar e o que pode ficar para depois. E sobre essa planilha, fica aqui até o final desse vídeo que eu vou te contar como que você pode receber a tua planilha, tá? Mas acredite, as minhas alunas também têm um monte de coisa errada na casa delas. Elas também têm medo de não dar conta da harmonização. Só que entendendo isso que eu acabei de te explicar, dá para respirar com mais calma, né? E começar a ver uma luz no fim do túnel de você realmente conseguir levar saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar para tua casa, não é mesmo? Então, mito 2. Minha casa não tem jeito. Mito. Dá sim para harmonizar a tua casa, independente do tipo de casa. Mito 3. Preciso mudar meus móveis de lugar ou preciso mudar o estilo da decoração da minha casa? Gente, eu recebo um monte desse tipo de questionamento de pessoas que moram em casas, às vezes, muito pequenininhas ou com os cômodos pequenos, ou casa que tem os móveis embutidos e, por isso, acabam não conseguindo mudar os móveis de lugar. E também tem a questão da decoração da casa, né? Isso surgiu numa conversa com uma amiga minha, a Nanda. Ela falou assim, amiga, eu adoro Feng Shui, eu queria muito harmonizar minha casa, gosto de tudo que você ensina, só que eu amo tanto a decoração da minha casa, eu não quero mudar a decoração da minha casa. Então, se já passou aí pela tua cabeça alguma dessas duas coisas, eu te digo, fica tranquila, tá? Num primeiro momento, parece que o Feng Shui é muito engessadinho, né? Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Só que a verdade é que o Feng Shui é muito flexível e ele se adapta a diferentes gostos, diferentes orçamentos, diferentes realidades. A verdade é que você não se adapta ao Feng Shui, é o Feng Shui que se adapta a você. Vou te dar um exemplo. Tem essa minha aluna aqui, ó, a Val. Quando ela começou a harmonizar a casa dela, ela descobriu que o fogão dela estava numa área ruim, a energia do dinheiro ficava para fora da casa dela, o que gera muita instabilidade financeira e que justificava o fato dela estar sem emprego desde 2017 e o marido dela fechando a empresa de consultoria por falta de clientes.
E aí, quando ela descobriu que o fogão dela estava nessa posição, ela resolveu fazer uma reforma que o marido dela já há tempos estava querendo fazer e ela não queria, que era fechar a varanda da casa dela. E aí aqui é o que eu estou mostrando, né? O terraço foi fechado, com portas de vidro até o teto. Então, toda essa área que era fora do meu baguá, ela veio para dentro do baguá. E esse fechamento da varanda ia fazer com que o fogão ficasse num lugar energeticamente melhor para as finanças da casa, ia trazer a energia do dinheiro para dentro de casa. Só que, se ela não quisesse fechar essa varanda, ainda assim ela ia ter a possibilidade de mudar o fogão de lugar ou posicionar espelhos na casa dela para puxar a energia do fogão para dentro de casa, mesmo sem mudar ele de lugar. E não é só para essa situação da Val, mas para a grande maioria das situações do Feng Shui, existem 1, 2, 3, até mais alternativas de curar uma mesma situação, que, como eu disse anteriormente, alguma delas vai se adequar ao seu bolso, ao seu gosto, à realidade da sua casa. Então você pode ficar tranquila que se por algum motivo você não consegue mudar os teus móveis de lugar ou não quer mudar a decoração da sua casa, tá tudo bem. Ainda assim você vai conseguir harmonizar a tua casa, tá? A verdade é que dá para harmonizar qualquer ambiente. Se você mora em casa, sobrado, apartamento, casa na praia, casa de campo, casa grande, casa pequena, loft, kitnet, casa com os móveis novos, casa com os móveis antigos, com os móveis embutidos, com os móveis planejados, casa própria, casa alugada, casa emprestada, igual eu tinha. Um cômodo específico, por exemplo, um quarto, se você não puder harmonizar a tua casa toda, ou até mesmo para você que não quer harmonizar a tua casa, ou além de harmonizar a tua casa, quer harmonizar a tua empresa, a tua loja, um estabelecimento comercial, qualquer tipo de ambiente. Então, mito 3, preciso mudar os meus móveis de lugar, ou preciso mudar o estilo da decoração da minha casa. Mito, o Feng Shui se adapta à sua realidade. E, gente, o mito 4, isso aqui, muita gente, a maioria das pessoas que está escutando nesse momento passa por isso, e é o seguinte: Bruna, a minha família não vai gostar dessa história. E presta atenção, existe. A gente não pode ser hipócrita aqui de dizer que não existe um certo tabu por parte de algumas pessoas relacionado a aplicar uma técnica chinesa de harmonização de ambientes na tua casa para a tua vida mudar. Só que, quando você começa a harmonizar a tua casa, as pessoas que estão à tua volta, elas começam a achar isso legal. Você sabe por que elas acham legal? Porque elas começam a sentir os benefícios disso na vida delas. Elas começam a ver que isso não é maluquice da tua cabeça, que harmonizar a casa realmente dá muito resultado, que não tem nada a ver com religião ou com mexer em coisa errada. Começam a ver que não tem nada de errado com isso e que, na verdade, só traz benefícios para a nossa família como um todo. Eu até brinco com as minhas alunas dizendo que o Feng Shui ele só pode ter sido criado por uma mãe, porque é uma das poucas técnicas que você consegue fazer pelos outros que você ama. Por exemplo, eu não sei você, mas eu sou uma pessoa assim, gosto das coisas mais místicas, tudo quanto é tipo de terapia eu gosto. Meditação, constelação, reiki, ho'oponopono, cristal. Só que a verdade é que você não pode obrigar o teu filho, a tua filha, o teu marido a meditar, não é verdade? Você começa a meditar, ter os benefícios para você, mas você não consegue passar isso para a tua família. Só que, com o Feng Shui harmonizando a casa onde você e eles moram, eles vão ser impactados positivamente, querendo ou não, gostando ou não, acreditando ou não. E foi justamente isso que aconteceu com o marido da Val, que eu comentei agora há pouco com você. Ele não acreditava em nada, mas ele teve que reabrir a empresa que ele estava fechando por falta de cliente. E meu marido, ele é ateu, uma pessoa mais cética do que eu ainda. A gente tinha acabado de fazer uma reforma numa parte da casa, no andar principal da casa. Ele começou a perguntar, né? Na hora que a gente começou a montar a casa depois da obra, né? Botar quadro no lugar, escolher móvel. Aí ele começou, e aí, isso aqui é bom pra aqui? Isso aqui é bom pra cá? Isso aqui é bom pra aqui? Porque ele começou a ver alguns resultados, né? Dentro do meu baguá, como eu te falei, eu tenho uma área excedente, né? Que eu preciso terminar de corrigir, que é o meu fogão tá na área excedente. E eu tenho uma área faltante na área do trabalho. Eu tinha essa questão do trabalho, né? Porque eu estava sem atividade remunerada já há alguns anos. E isso era uma coisa que me incomodava muito. Muito. Quando eu vi que a minha área faltante era a área do trabalho, eu preciso focar nisso. Desde que eu comecei a harmonizar, principalmente a área do trabalho, corrigir a área faltante e tal, as coisas assim, pum, né? Você tem uma ideia, meu marido tem uma empresa de consultoria, eu sou consultora junto com ele. A gente estava fechando a empresa por falta de consultoria nos últimos 2 anos. Comecei a fazer as ativações, surgiu uma primeira consultoria. Assim, do nada. E agora já surgiu outra. E a gente também dá aula em universidade. Meu marido oferecia uns cursos há anos na universidade e nunca saía o curso, nunca saía, né?
saíram 2, assim. Ou o marido da Fabiana, que como ela falou, ele não falou um A, porque as crianças pararam de ficar doentes. O meu marido, ele não acredita, ele é super ateu. Mas com o Feng Shui, ele não abriu a boca até agora. Sabe por que ele não abriu? Porque a saúde dos nossos filhos estavam em jogo. Ele não tem mais estresse. As crianças não ficam doentes mais. É uma coisa incrível, assim. E a verdade é que a grande maioria das minhas alunas, elas decidem harmonizar a casa delas, aprender, se esforçar, mergulhar nisso, não por elas, mas para poder ver e poder proporcionar o bem para as pessoas que elas mais amam. Filho, filha, mãe, pai, marido, esposa. Por isso que eu brinco que o Feng Shui só pode ter sido inventado por uma mãe para poder ajudar os seus filhos, né? Então o mito 4 é: minha família não vai gostar disso. Mito. Da onde que o teu marido não vai gostar de ganhar uma promoção, de ter mais estabilidade financeira? Da onde que o teu filho, a tua filha não vai gostar de ir melhor nos estudos? Da onde que a tua família não vai gostar de ver você com mais ânimo, com mais disposição, com mais alegria? Então fica tranquila, confia no processo. Como diz aquela frase, louco sem resultado é louco, louco com resultado é gênio. E eu digo isso porque todo santo dia eu recebo uma enxurrada de mensagem como essa aqui, ó, de pessoas que estão ajudando as suas famílias com a harmonização. Então, se prepara, tá? Para ser chamada de gênia. Então, por mais óbvio que pareça, esses mitos fazem milhares de pessoas desistirem todos os dias de harmonizar a casa. Mas agora eu tenho certeza que você vai chegar muito mais preparada na imersão Feng Shui. Agora, eu vou te contar como que você pode fazer para ganhar o kit de harmonização com o cristal, sino de ventos e baguá. Para participar do sorteio que eu vou fazer, você tem que estar presente na live de encerramento da imersão Feng Shui, que vai acontecer no domingo, depois das 3 aulas da imersão, às 19h09. Mas lembrando, antes da live de encerramento, tem o principal, que são as 3 aulas do evento que vão acontecer nos próximos dias. Então, nas 3 aulas, eu vou te ensinar o caminho completo, uma receitinha para você harmonizar a tua casa e atrair saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar. Na nossa primeira aula, que vai ser liberada na segunda-feira, você vai aprender 8 técnicas que podem transformar a tua vida e da tua família. Inclusive, a gente vai aprofundar detalhadamente nos benefícios de harmonizar cada uma das 9 áreas do baguá, que é o mapa de energia da tua casa, que você vai conhecer lá na aula 1. Na aula 2, que eu vou liberar na quarta, você vai aprender os 4 passos para harmonizar qualquer tipo de casa. E nessa segunda aula, a gente também vai voltar a falar sobre a planilha de organização das correções que eu comentei com você. Inclusive, se você já quiser a sua, é só enviar uma mensagem para a minha equipe nesse número aqui, ó, dizendo: quero a minha planilha. Assim a minha equipe já vai estar avisada lá que eu te passei essa senha aqui e vai mandar a planilha exclusiva para você. E aí, na aula 3 da sexta-feira, eu vou te mostrar o super plano, uma rota exata, quais cômodos da tua casa você deve começar se o teu foco for saúde, prosperidade financeira ou harmonia familiar. E aí sim, por fim, no domingo, depois do evento, às 19h09, tem a nossa live de encerramento, onde eu vou fazer o sorteio do kit. Espero que você tenha gostado dessa mini aula aqui de preparação e a gente se vê nas nossas aulas da imersão que vai acontecer agora nos próximos dias. Então, se prepara. Esse é só o começo. O melhor está por vir.